aí, galera, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Live Rebelde. Vamos entrando. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Mauro. Boa noite, Paula. Boa noite, Dr. William. Já vou lhe chamar aqui para a gente já começar. Querida Sara, tudo bom? Boa noite, William. Fala, Dr. William Hudson. Boa noite, meu querido. Cara, isso aqui é um nome forte, hein? Ah, tu achou? Tudo bom, meu amigo? Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui da live. Pô, cara, a maior felicidade é quando a gente começa a interagir pessoalmente com os caras que foram importantes na nossa própria transformação, né? Então a honra é toda minha aí, meu velho. Oh, que legal, cara, que legal. Fico muito feliz, fico muito feliz. O pessoal tá entrando aí. Vamos já mergulhar no assunto. Mas antes de mergulhar no assunto, queria que você se apresentasse um pouquinho pro pessoal. Quem é o Dr. William Hudson? De onde é que vem o Dr. William Hudson? Conta um pouquinho pra gente. Boa, cara. Então, tenho certeza que a grande maioria das pessoas já notou pelo sotaque que eu sou gaúcho, né? Sou pai da Aurora e do Benjamin, essa é a minha principal ocupação, eu sempre me apresento assim. Sou marido da Cassi e sou médico, cara. Sou médico há quase 10 anos, aí vai fazer 10 anos em julho desse ano. E sou intensivista de raiz, né? Tenho minha raiz dentro da terapia intensiva. Sou sócio de uma empresa que gerencia o RH de 3 UTIs, aí se pode dizer, aqui na região. E eu sou um cara cuja vida foi transformada pela low carb, assim como tantos nesse nosso seleto grupo aí, né? Eu sou um cara que desenvolveu uma doença autoimune por volta de 2013, ali logo após o final da faculdade, uma artrite psoriásica, refratária às terapias convencionais e que só reencontrou a sua forma física plena e saúde depois de modificar severamente o estilo de vida, tá, Henrique? E então, desde então, eu que sou um cara bastante religioso, eu senti que era minha obrigação devolver ao Criador e ao universo aí a benfeitoria que ele me fez e trazer para o maior número de pessoas possível a palavra, né? A verdade sobre alimentação, sobre atividade física, sobre sono, sobre estilo de vida. Então é a isso que eu me dedico aí há um bom tempo. Desde 2019 eu estou no Instagram, eu era um cara avesso às redes sociais e agora estou no Instagram tentando trazer aí um pouquinho dos fatos que me chamaram tanta atenção nessa minha mudança e encontrando muita gente legal que está fazendo o mesmo aí para a gente se tornar uma massa crítica cada vez maior. Muito bom, muito bom. Por que você escolheu medicina, William? Cara, poderia contar uma historinha bonitinha, assim, mas não vou. Vou te contar a real, cara. Meu pai, quando eu nasci, quando eu era criança, eu morava numa cidade muito pequenininha. E meu pai era prefeito e médico. Era o único médico da cidade e era o prefeito. Então, até os 4, 5 anos de idade, eu queria ser prefeito. Mas daí meu pai deixou de ser prefeito, né? Ficou só o médico. Então, eu cresci com essa ideia na cabeça, cara. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, tá? Interessante. E eu me apaixonei ao longo da faculdade, sim, tá? Eu sempre fui um cara muito curioso e muito aberto a mudanças, então eu me apaixonei por diferentes áreas, eu atuei em diferentes cenários, eu já fiz bastante coisa depois de formado também, mas foi em 2013, na verdade não foi em 2013, foi bem depois que eu descobri a low carb, foi por volta de 2018. Desde 2018 é que eu realmente me apaixonei por aquilo que eu faço, tu entende, Henrique? Porque eu ainda gosto muito de atuar dentro da UTI, mas pela primeira vez eu percebi que como médico eu estava conseguindo promover saúde, que foi uma coisa que eu escutei muito ao longo da faculdade, promoção de saúde, prevenção primária e secundária, mas que eu nunca vi se concretizar. Então, eu fui médico por uma ideia fixa que se criou na minha cabeça, mas ao longo do meu processo de formação eu fui cada vez me apaixonando mais pela área e hoje eu sou completamente realizado naquilo que eu faço.
Você tem uma residência em terapia intensiva e você tem uma outra residência também, né? Isso, eu fiz a residência de terapia intensiva até o ano de 2021, ela tinha como pré-requisito a residência de medicina interna, que é conhecida também como residência de clínica médica, né? Certo. Então, eu fiz os 6 anos de faculdade, e aí depois, logo que me formei, entrei na residência de medicina interna, fiz 2 anos, né, dessa residência, me formei como internista e aí apliquei para medicina intensiva. E aí foram mais 2 anos dentro do Hospital Moinhos de Vento, aqui de Porto Alegre, como residente em terapia intensiva. Entendi. E aí hoje a sua área de atuação hoje é mais voltada para nutrologia? Sim, depois de modificar a minha alimentação, eu fui voltando à minha formação complementar à área da nutrologia. Inicialmente eu fiz o curso de Low Carb na Tinox Foundation, fiz o curso de Diabetes à Cura com o Souto e com o Bomeni. E aí, ao longo desse processo, vi que existia uma pós de nutrologia bem conceituada da USP. Então, eu apliquei para ela, fiz a pós-graduação de nutrologia, 2 anos. E depois dessa formação em nutrologia, eu ainda fiz mais um ano a certificação do Primal Health Coach, para me tornar coach em saúde. Então, essa foi a última formação que eu fiz. E esse é o meu background dentro da medicina de estilo de vida, aí, Henrique, que é uma coisa mais recente na minha vida. Legal, legal. E falando um pouquinho do teu processo de formação, que já faz aí, você falou, 10 anos. Que lacunas você hoje, com o conhecimento que você tem, você percebe que que não deveriam ter existido na tua formação? Rapaz, cara, existe um questionamento que seguidamente surge nas caixinhas de pergunta do Instagram sobre o porquê os médicos não orientam a alimentação nas suas consultas, tá? Uhum. E eu sempre respondo da mesma forma e defendendo os colegas, que é, cara, porque a gente simplesmente não estuda alimentação, né? E o médico, ele aprende muito sobre evidências na faculdade, então ele não vai recomendar alguma coisa sobre a qual ele não domine as evidências, e a gente simplesmente não tem essa matéria. Então eu fui percebendo que não é só na alimentação, é também na atividade física, é também no sono, a abordagem do sono na faculdade é uma coisa muito superficial, é no estresse como doença metabólica, é na inflamação como doença metabólica. O ensino da medicina, ele é voltado à doença, a gente não pode fingir que não, né? Ele é voltado ao estudo da patologia. A gente sabe muito pouco sobre saúde, sobre construção de saúde, sobre fortalecimento da saúde. Então, a lacuna que eu vejo realmente é essa. A gente aprende a diagnosticar e tratar doenças. Ainda é assim. Esse é o ensino tradicional e as coisas não mudaram muito. E a gente fica extremamente frágil em termos de orientar a saúde. Existe um momento da minha vida que ficou gravado, que era um tempo em que eu trabalhei num ambulatório de um hospital no programa de check-up executivo. Tá? E aí, aqui é uma cidade com várias multinacionais do tabaco. Então, eu fazia o check-up de diversos executivos dessa indústria, pessoas de altíssima produtividade, né, Henrique? Pessoas extremamente competentes, resolutivas e pragmáticas. E era muito comum na consulta eu passar a interpretação ali dos exames de check-up deles e dizer, isso aqui tá legal, isso aqui tem que melhorar e tal. E aí eles me diziam, tá, mas e como é que eu melhoro a minha saúde? E eu respondia, tu tem que melhorar a tua alimentação e tu tem que melhorar a prática de atividade física. Só que executivo gosta das coisas claras e pontuais, né? E aí eles diziam, tá, mas e como é que eu faço isso? O que é que eu tenho que fazer, né? E eles me pegavam de calça curta, né, Henrique? Porque eu, bom, então come bastante fruta, né? Evita carne vermelha, cuidado com a gordura saturada, grãos integrais, atividade física, tantos minutos por semana, né? Então, eu realmente não sabia o que eu estava falando. Hoje eu percebo isso, mas a gente precisa errar para aprender, né? Então, muitos hoje eu encontro aqui no consultório, agora eu sei o que dizer para eles. Que bom, né? Que bom que teve esse foco
na resolução da questão, né? Dessa lacuna que você percebeu que teve na faculdade. Show, muito bom, muito bom. Cara, vamos mergulhar no assunto então. Vamos falar um pouquinho sobre metabólica, vamos falar sobre hiperinsulinemia. Fala um pouquinho, vamos primeiro falar assim, vamos primeiro contextualizar para o pessoal que está escutando a gente como é que dentro desse contexto de síndrome metabólica, de hiperinsulinemia, como é que é o metabolismo normal da pessoa. Ou seja, o que é que acontece num corpo como o meu, como o seu, quando a gente se alimenta, e daí a gente parte para ver o que é que acontece quando a pessoa se alimenta errado e como é que desvia desse caminho. Perfeito, perfeito. Esse é um caminho muito interessante. Bom, o nosso metabolismo, ele é e deveria ser, né? Hoje não está mais tanto, mas extremamente flexível. O que significa o metabolismo ser flexível? O nosso metabolismo, cujo objetivo primordial é obter energia para que o nosso corpo funcione, ele pode funcionar abastecido por diferentes combustíveis. Certo. Dois são os principais combustíveis que o metabolismo pode utilizar. O carboidrato. O carboidrato é a maneira como a maioria das plantas armazena energia, né? E o carboidrato, após o processo de digestão, ele vai ser convertido em glicose. E o outro combustível que a gente pode utilizar é a gordura. A gordura, ela vai ser digerida em ácidos graxos, triglicerídeos. Então, a glicose e os triglicerídeos, eles são a forma crua, já digerida, da molécula energética do carboidrato e da gordura. E por isso, por serem combustíveis, a gente não gosta que eles estejam em altas concentrações na circulação. São moléculas reativas, né, Henrique? Eles vão produzir reações químicas e a gente não quer que isso aconteça a la louco, né? A gente quer que isso aconteça de uma forma controlada. Então, a gente tem compartimentos onde a gente armazena a energia, idealmente a energia livre vai ser só aquela necessária para os procedimentos metabólicos que o corpo está realizando naquele momento. Para que as pessoas entendam a importância desse conceito, em toda a nossa circulação, que corresponde aí a 5, 6 litros de sangue, a gente tem o equivalente a uma colher de chá de açúcar. Isso é muito pouco. Impressionante, né, cara? Esse dado é um dado impressionante. É chocante. A quantidade de açúcar que a gente tem circulando no corpo é algo assim irrisório, né? E eu fico pensando, cara, que assim, a gente tem uma colher de chá de açúcar circulando e o cara come um pão carioquinha que tem 50 gramas de açúcar, né? O pão que vocês chamam aí de cacetinho, né? Cacetinho. Né? Então, quer dizer, você come um pãozinho desse tem 50 gramas de açúcar, quando você tem 10 vezes menos circulando no seu corpo. Então, você imagina o efeito metabólico disso, é impressionante. E isso é por um motivo, né, Henrique? O que acontece? O nosso corpo ele evoluiu em um cenário de escassez de carboidrato. Né? O quanto a gente obtinha de energia a partir do carboidrato durante a maior parte da nossa existência na superfície da Terra é em torno de 18% da energia ingerida, né? Hoje a dieta padrão, ela conta com 65%, 70% da energia provindo dos carboidratos. Então, o nosso corpo ele é um compartimento muito pequeno, a nossa circulação é um compartimento muito pequeno para o armazenamento de carboidrato, não tolera bem variações. Então, quando a gente tem glicose à disposição, o corpo quer queimar ela logo, ou esconder, né, ela rapidamente. Então, a gente tem um hormônio chamado insulina, cujo efeito metabólico é exatamente esse: tornar a glicose o componente prioritário de oxidação, de transformação em energia. Então, quando a gente consome carboidrato, converte o carboidrato em glicose através do processo de digestão, a insulina sobe. E a insulina sinaliza para as células. Células, temos carboidrato, temos glicose. Utilizem ou armazenem esse carboidrato porque ele precisa sair da circulação. E uma das maneiras que a insulina tem de forçar o corpo a utilizar a glicose e sumir com a glicose da circulação é parando a metabolização da gordura. Então, a insulina sobe, ela avisa para os tecidos. Tecidos, a partir de agora, vocês usam glicose, porque a glicose subiu, ela deixa o sangue muito viscoso, a gente precisa baixar. E deixem a gordura lá no estoque. Então, inclusive, a gordura que a gente consumiu,
Se a gente consumir gordura junto do carboidrato, a elevação da insulina vai fazer com que essa gordura que a gente consumiu passe reto lá para o estoque. O nosso estoque de gordura tem, em pessoas saudáveis, aí, em torno de 100 mil calorias. 100 mil calorias. E o nosso estoque... Uma pessoa com taxa de gordura normal tem em torno aí de 100 mil calorias. Eu aqui peso 64 quilos, tá? Eu faço a minha bioimpedância de forma rotineira ali. E eu calculo, através da minha gordura corporal, quantas calorias eu tenho armazenado. Eu tenho 116 mil calorias armazenadas na forma de gordura. Uma pessoa magra, né? Meu IMC é 21. Então, é uma reserva muito grande. E esse tanque é expansível. Sim. Então, é muito mais inteligente utilizar a glicose, cujo estoque, pasmem, é muito menor, o estoque máximo de glicose que a gente consegue guardar em torno de 3 mil calorias. Então, é muito mais coerente que o metabolismo use a glicose que ele não consegue armazenar e guarde a gordura, cujo tanque é gigantesco, para depois. Então, essa é a ação promovida pela insulina, né, Henrique? Só que o que acontece? Isso era previsto, né, no nosso preset de acontecer de forma eventual. Então, os nossos antepassados iam lá, se alimentavam, existia uma disponibilidade dos macronutrientes, a glicose tinha sua prioridade oxidativa, então havia um pico de insulina, a glicose era metabolizada, e após a insulina descia para níveis baixos, onde ela para de bloquear a metabolização da gordura e ela libera a gordura para que seja oxidada de novo. E aí a gente entra na metabolização da gordura, daquela que a gente tem na nossa circulação, mas também daquela que a gente tem armazenada. A nossa gordura, ela é a nossa geladeira, ela é onde a gente vai buscar alimento quando a gente não está comendo nada. Só que a concentração de carboidrato da nossa alimentação aumentou muito. A disponibilidade de alimento aumentou muito também. A frequência alimentar aumentou muito também. Isso foi fazendo com que o descenso que a gente esperava da insulina não ocorresse. A gente acorda e a gente vai empilhando insulina, empilhando insulina. E aí o que acontece? Sempre que a insulina está alta, ela está lá mandando as células guardarem ou usarem glicose, mas tem células que não têm mais espaço para guardar glicose. Daí elas falam, insulina, cara, não cabe mais aqui, não tem como enfiar mais glicose aqui dentro. Elas começam a ficar resistentes ao comando da insulina. Certo. E aí, níveis maiores de insulina vão tendo que ser necessários para que haja o mesmo efeito metabólico. Então, se com uma insulina de 10 eu já mandava todo mundo guardar glicose, eu preciso agora de 20 para todo mundo guardar glicose. E depois eu preciso de 30 e de 40. E às vezes eu encontro pacientes cuja insulina em jejum é maior que 40. Nossa! Então não existe nem possibilidade desse cara estar utilizando a gordura dele para nada, né? O metabolismo dele está funcionando na base da glicose. Essa é a resistência insulínica. Então, a gente tem uma fisiologia que espera uma certa frequência alimentar, bem menor do que a gente tem, uma certa concentração de carboidrato, bem menor do que a gente tem, e no momento que a gente modifica esse estilo, a gente vai forçando o sistema da glicose até que o corpo não responda mais à insulina da forma como deveria. Aí, Henrique, esse processo vai levar 15, 20 anos, cara. E às vezes o sintoma vai ser um ganho progressivo de peso, uma fatigabilidade excessiva, o cara cansa demais, o cara fica, né, cochilando ao longo do dia, uma intolerância ao jejum. Não é nada assim, cara, um sintoma drástico que te fazem no pronto-socorro. E esse talvez seja o maior problema, né, William? Porque as pessoas vão a qualidade de vida e a saúde vai caindo aos pouquinhos, né? E na medida em que essa qualidade de vida vai caindo, o que é que vai acontecendo? A pessoa vai achando que isso é normal, porque você falou, vai acontecer ao longo de 10, 15, 20 anos. Ao longo de 10, 15, 20 anos, está no inconsciente coletivo das pessoas de que o corpo vai ficando doente, de que você vai ficando cansado, de que é assim mesmo, de que isso é um fato da vida, de que a gente está envelhecendo e de que todo mundo é assim, né?
E aí, Exatamente. o cara começa, o cara vai lá nos seus 40 anos de idade, começa a ter esse problema, quando lá para os 45, 46, ele está naquela situação que ele está obeso, que ele está cansado, que ele não aguenta mais, não aguenta subir um lance de escada, não aguenta ficar em jejum, como você falou, o cara acaba tendo que comer de 3 em 3, de 2 em 2 horas, porque senão ele fica se tremendo, fica todo completamente com fome, e passa a ser uma situação, entre aspas, normal, porque afinal de contas está todo mundo assim, afinal de contas está todo mundo doente, né? E por que que eu seria diferente, né? E aí vem aquela afirmação, é a idade, né? É a idade, A exatamente. barriguinha da paternidade, ou a barriguinha do... A gente vai normalizando essa alteração. Por quê que a gente está normalizando essa alteração, Henrique? Porque hoje 60, 70, talvez 80% da população tenha resistência insulínica. E quando a gente vai definir a referência laboratorial de um exame como a insulina de jejum, por exemplo, vai ser curva de Gauss, né? Então, se a maior parte da população é doente, até o valor de referência vai ser doente, que é o que acontece hoje. Né? Sim, sim, o valor de referência da insulina, pelo menos nos laboratórios daqui de Fortaleza, é de 2 a 25. Exatamente, Cara, a exatamente. É a insulina em mesma jejum coisa. de 25, antes de chegar em 25, insulina em jejum de 10 já é um alerta vermelho total, entendeu? Eu Justamente. gosto de trabalhar abaixo de 7 quando eu vejo meus pacientes. Quer dizer, acima de 10, uma insulina de 25. Se o cara não tem, se o médico não tem o conhecimento e se a pessoa. Porque primeiro a gente já tem o primeiro problema, né? O médico precisa pedir a insulina em jejum. A maioria não pede. Né? Nós já temos esse primeiro problema. A maioria pede só a glicemia e a hemoglobina glicada. E Verdade. a glicemia pode estar normal em jejum. O cara pode estar com glicemia de 90 em jejum. O cara pode estar com a glicada de 5,2, 5,3. E o médico vai dizer, não, tá tudo ótimo com você. Ah, perde aí um pezinho, faz aí um exercício, tá tudo bem. Só que, quando você vai ver a insulina do cara, esse mesmo cara que está com a glicemia normal, que está com a glicada normal, a insulina do cara já está estourando, já está em 20, 25, 40, como você falou. Quer dizer, o cara já tem um problema instalado, só que é um problema que, como você mesmo disse, é um problema silencioso, né? Exatamente. E o que está acontecendo no background desse problema silencioso, né, Henrique? O teu pâncreas está se estribuchando, né, cara? O pâncreas é o órgão que produz insulina. Então, o pâncreas, digamos que ele é que nem essas TVs que a gente compra, ele tem uma meia-vida, ele tem um uso, né? Ele está programado para um certo uso. E esse certo uso era lá, para durar 120 anos contigo. A expectativa dele era produzir uma basal de 3, 4, Sim, né? sim. Aumentaria quando você come, depois baixaria, né? Baixaria de novo. Então, a basal dele, 3, 4. Só que aí, cara, quando tu tá em jejum, esse pâncreas está tocando 20. Quando tu come, ele toca 150. Então, ele tá que nem a turbina daquele avião que filmaram um tempo atrás, né? Pegando fogo, a turbina, assim, o avião tá voando, mas a turbina tá pegando fogo. É o teu pâncreas, ele tá trabalhando sobre extrema sobrecarga. O que vai acontecer? A meia-vida do pâncreas vai ser menor. Tu tem 40 e o teu pâncreas já tem 70. E daqui um pouco o pâncreas vai começar a se entregar. Ele vai dizer, não consigo mais produzir insulina, esgotei. E aí a glicose vai começar a subir. Só que quando a glicose sobe, ela é tóxica, inclusive para o pâncreas. Isso se chama glicotoxicidade. E aí, cara, é uma coisa exponencial, a glicose vai se alterando de forma violenta e daqui um pouco tu tá injetando insulina porque o pâncreas não produz mais. Até isso acontecer, estava tudo normal, os exames de saúde estavam normais, né? Não existia nenhuma síndrome instalada que fosse visível aos olhos de quem não está procurando, de quem considera as coisas todas que a gente falou normais, como ter que comer de 3 em 3 horas, como não se sentir leve e energizado, como não dormir adequadamente, como não ganhar peso, né? E aí, cara, já era. Henrique. Então, a gente tem hoje, né, documentado reversão de diabetes até em pacientes que já têm diabetes francamente instalada com estratégia low carb cetogênica. Mas a janela para a gente conseguir fazer isso é muito pequenininha, porque o comportamento da doença diabetes é exponencial.
Agora, a resistência insulínica tem um crescimento muito mais lento. A janela para a gente reverter a resistência insulínica é de 20 anos. Se a gente agir assim, o sacrifício é muito menor, né? Mas as pessoas... O sacrifício é menor, os efeitos colaterais são menores, a possibilidade de reversão é menor e a possibilidade de você depois da reversão, ainda ter vamos dizer assim, a liberdade de vez em quando dar uma escapulida. Né? Porque depois que o diabetes se estabeleceu e que o pâncreas pifou, vamos dizer assim, está começando a pifar, você até consegue reverter, mas aí você tem que ficar com a alimentação muito estrita. Qualquer escapulida é motivo de você ter problema. Né? Exatamente. E isso é uma coisa fantástica que tu falou. Porque eu recebo muitas perguntas do tipo assim, ó, banana pode, batata pode, mandioca pode, aipim, né? O que pode, o que não pode? E a minha resposta é sempre, não sei, depende de onde tu tá saindo, né? Exatamente. Eu sou apaixonado por doce de leite, tá? Cara, se eu comer uma colher de doce de leite de vez em quando, talvez não aconteça nada com a minha saúde. Se um paciente diabético comer um doce de leite, pode ser que ele pare na UTI, que ele me encontre no meu outro trabalho, né? Então, tudo depende de onde a gente sai. E quanto antes a gente intervém, mais concessões, menos radicais a gente precisa ser. Agora, quando a gente pega o barco afundando, meu amigo, tem que ser radical mesmo. Por isso que eu digo, quem defende a dieta equilibrada e tudo mais, cara, são pessoas magras que nunca viram doença na vida. Quem já viu doença sabe que doença não se reverte com equilíbrio, doença se reverte com intervenção. Exato. Pronto. Você falou uma palavra, você falou uma frase agora que é chave. Doença não se reverte com equilíbrio, se reverte com intervenção. Quer seja uma doença aguda, quer seja uma doença crônica. Você está lá com pneumonia. Você não resolve uma pneumonia com equilíbrio. Porque o cara já está doente. Né? Tem que ter antibiótico na jogada. Da mesma forma, se o cara já está diabético, não adianta. Agora não é hora de você usar de equilíbrio. Agora é hora de você intervir para resolver o problema. Né? Então aí tem um grande problema, né, Henrique? Eu tenho antibiótico para pneumonia. Mas não existe, me escutem bem, nenhum remédio para resistência insulínica. Nenhum. Existe remédio para diabetes? Existe. Ele apara as arestas da doença. Mas resistência insulínica é intolerância aos carboidratos. Não existe um medicamento que vá tratar isso. Então, aí o protagonismo é do paciente. E é aí que a coisa complica. E é interessante você ter falado essa expressão intolerância ao carboidrato, porque as pessoas muitas vezes elas acham que a resistência à insulina ela é tipo intolerância à lactose ou alergia a camarão. São analogias válidas, mas é bem diferente. Por quê? Porque eu posso, na intolerância à lactose, eu posso tomar aquela enzima, né? Eu posso tomar a lactase antes e eu não tenho sintomas. E para o corpo, de uma maneira geral, não há nenhum problema, porque você está tomando a enzima que digere aquele açúcar, que é a lactose, e vai transformar em glicose e galactose e você vai absorver numa boa. Então, para o teu corpo não tem problema. No entanto, você ter uma intolerância, ou, por exemplo, voltando aqui a questão da alergia ao camarão, que você pode, de repente, ter uma reação alérgica, mas você toma um antihistamínico e também não é um problema tão grande para o corpo. Mas a intolerância ao carboidrato, a partir do momento que você tem esse problema de resistência à insulina, que você come o carboidrato, mas eu tomo metformina depois, eu tomo... Gente, o pico glicêmico já aconteceu, o estrago já aconteceu. Então, apesar de ser uma intolerância, o fato de você tomar um medicamento depois que você ingeriu o carboidrato não evita de você ter os danos. Perfeito. Essa que é a diferença, né? É diferente da intolerância à lactose, que você evita os danos. Ou a intolerância ou a alergia ao camarão, que você evita de ter um choque anafilático. Mas no caso da intolerância a carboidrato, não tem jeito, você vai sofrer os danos. A diferença é que vai sofrer por mais tempo ou por menos tempo. E eu acrescentaria mais um detalhe que favorece essa tua interpretação, Henrique, que é o seguinte:
Quando a gente fala de uma reação alérgica, a gente está falando, por exemplo, do nosso sistema imunológico, né? Então, tu tem lá uma reação mediada por IgE, o corpo vai produzir IgE, vai fazer uma reação inflamatória, passou a agressão, passou, tá tudo ok. Quando a gente fala de hormônios, né? A insulina, lembrando, ela é um hormônio, talvez o hormônio master do nosso organismo. Quando a gente fala de hormônio, hormônios, eles são uma orquestra. Eles trabalham muito afinados. Então, é impossível tu mexer pontualmente na insulina. Tu vai mexer na cadeia toda, né? É como uma orquestra. Tu desafinar o violino, tu acabou com a música, cara, né? Então, quando a gente manipula hormônios, a gente precisa ter equilíbrio, restabelecer equilíbrio. Por exemplo, insulina elevada. Insulina elevada dificulta a mobilização de gordura. Dificuldade da mobilização de gordura diminui a flexibilidade metabólica, diminui a disponibilidade de energia para o funcionamento do corpo. Quando a tua musculatura vai tentar acessar a energia e não consegue, ela se sente agredida. Cadê? Então, ela libera um hormônio de estresse chamado cortisol. Cortisol vai fazer o quê? Vai deixar tu com fome para te comer mais, para guardar mais energia, já que tu não tinha energia. Vai favorecer a conversão do alimento em gordura e não em musculatura. Se bobear, ele vai destruir a tua musculatura para que tu comece a armazenar mais energia e não fique naquela pindaíba que ele detectou. Mas quando tu perde musculatura, que é um hormônio que estimula a produção de testosterona e GH, e tu ganha gordura, que é um hormônio que favorece a aromatação, tu começa a converter, então, a testosterona em estrona e feminilizar o corpo masculino. Então, cara, é uma sucessão de eventos que é uma cascata de eventos que vira, como um amigo meu dizia quando eu era professor, ele dizia uma poliesculhambose, esculhamba tudo. Exato. Exatamente. Então, quando tu lida com hormônios, não tem como ser diferente. Então, a inflamação que um alimento ao qual tu é intolerante te provoca, ela não tem como ser comparada à intolerância aos carboidratos, porque a intolerância aos carboidratos ela vai bagunçar tudo. É verdade, é verdade. Cara, então, o que seria... você falou da hiperinsulinemia, que é aí o excesso, né, de liberação de insulina, e você falou da resistência à insulina, né? E o que é a síndrome metabólica? Cara, o que vai ser a síndrome? Tu sabe que o nome síndrome metabólica, ele é recente. Sim. Tu sabe como é que se chamava antes? Síndrome de resistência insulínica. Então, interessante. O que é a síndrome metabólica? A síndrome metabólica é a manifestação clínica da resistência insulínica. Então, o que eu falei para vocês que altos níveis de insulina provocavam? Aumento da gordura, né? Porque a insulina bloqueia a metabolização da gordura. Então, os homens vão engordar bastante na barriga, as mulheres na cintura, a circunferência abdominal de ambos vai aumentar. Então, a gente chega num critério, né, dos 5, em um dos critérios diagnósticos de síndrome metabólica. Circunferência abdominal aumentada, maior que 102 para homens, 88 para mulheres. O que vai acontecer na resistência insulínica também? A utilização de gordura vai diminuir, porque o teu corpo está ali trancado naquele círculo vicioso do metabolismo glicídico. Então, a utilização dos ácidos graxos como fonte de energia vai reduzir e vai começar a empilhar gordura no teu sangue. Então, segundo critério da resistência da síndrome metabólica é o aumento dos triglicerídeos, um valor acima de 150. A gente sabe que 150 já é muito alterado, a gente deveria estar muito menos que isso. Qual é outra característica da síndrome metabólica? É a redução de um colesterol chamado HDL. HDL é um colesterol maravilhoso. O HDL é um colesterol implicado na reutilização da gordura. Ele é chamado de scavenger. Ele cava os lugares em busca de gordura, traz para o fígado para ser metabolizado. Então, a redução do colesterol HDL, que é o colesterol bom, também é um hallmark da síndrome metabólica. O que vai acontecer à medida que a gente vai tendo resistência insulínica? Viscosidade sanguínea aumenta, lesão endotelial por radicais livres aumentam, a flexibilidade das nossas artérias e veias vai se reduzindo e a nossa pressão arterial sobe. Então, uma das principais manifestações da resistência insulínica, talvez uma das mais precoces, é aumento da pressão arterial. Está aí o quarto critério de síndrome metabólica.
E o que faltou eu falar aqui, deixa eu lembrar, e a glicose. A própria Né? glicemia. Então, quando o pâncreas começou a não aguentar mais o tanto que ele tem que subir a insulina, a glicose começa a se alterar. Então, quando a gente fala que tem 3 desses critérios, a gente é uma pessoa com síndrome metabólica. Cara, esse é um diagnóstico de doença, ele não é um diagnóstico preventivo. Se tu tem um desses critérios, tu já tem que estar fazendo alguma coisa a respeito, né? Mas a conceitualização é essa. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar que o fato de você estar tomando medicamento para controlar qualquer um desses fatores, por exemplo, você não tem a glicemia elevada, mas você está tomando metformina, ou você não tem, por exemplo, hipertensão, mas está tomando medicamento para hipertensão. Isso já é um fator que deve ser levado em consideração, porque o medicamento, a metformina, ou sei lá, o captopril, o antihipertensivo, esses medicamentos, eles não resolvem a causa, eles não atuam no cerne da doença. Eles, na realidade, eles controlam apenas o sintoma, né? Então, não é só você ter a glicemia elevada, é você ter a glicemia normal, mas controlada por medicamento. Isso também é um ponto que deve ser levado em consideração, né? Aliás, essa tua fala é muito importante, né, Henrique? Porque quando a gente vai pensar em remédios que tratam a causa de sua doença, a gente vai ficar com um grupo muito pequeno de medicações. O que trata a causa da doença? Antibióticos, antifúngicos, talvez quimioterápicos. Mas quando a gente fala, por exemplo, medicamentos para doenças inflamatórias, eles atuam sobre a tempestade inflamatória. Medicamentos para diabetes resistente à insulina, eles atuam sobre o metabolismo da glicose, mas eles nunca tratam a causa, porque a raiz dos problemas, ela só é tratada por mudança de estilo de vida. E as pessoas hoje, elas querem pílulas. Não disseram esses dias que estão inventando uma pílula cujo efeito metabólico é a prática de uma atividade física? Saiu essa baboseira. Isso é um absurdo. Então, tem que ficar claro para as pessoas que remédios não promovem saúde. Remédios controlam doenças. Alguns poucos remédios conseguem erradicar doenças pontuais, como infecções, por exemplo. Mas quem promove saúde é o estilo de vida sempre. Deixa eu só deixar um abraço para o Reinaldo Pellegrino, que eu sou fã desse cara. E eu acho que vale a pena a gente ressaltar que você como médico e eu como nutricionista, nós não somos contra medicamentos, né? Eu acredito que você não é também, acho que eu estou falando por você também. Muito pelo contrário, a gente não teríamos chegado aonde nós estamos hoje, em termos de evolução, em termos de tecnologia, se a gente não tivesse medicamento, né? Os antibióticos são fundamentais, os antifúngicos são fundamentais, né? As vacinas são fundamentais, né? Agora, o grande lance é que até mesmo os medicamentos de controle também são fundamentais, porque muitas vezes você tem uma situação tão complicada, a pessoa se colocou, porque vamos entender isso também, né? A coisa não... Porque uma coisa é você, por exemplo, como aconteceu comigo, viajei e voltei com chikungunya. Eu não, voluntariamente, eu não botei meu braço lá para os mosquitos picarem para pegar chikungunya. Não foi isso que eu fiz, né? Então, isso é uma situação. A outra situação é a pessoa que desenvolve diabetes. Ela voluntariamente ela fez isso com o corpo. Ela podia não saber. Mas quem fez, quem causou o problema foi ela, né? Então, muitas vezes a pessoa está tão estragada de um jeito que ela precisa do medicamento, precisa da mudança do estilo de vida para reverter o processo e precisa do medicamento para, durante esse processo de reversão, ela não se estragar mais ainda, né? Então, isso também é importante, né? De ser pontuado para o pessoal. Porque tem muita gente que fica assim, remédio eu não vou usar. Calma, também não é assim. Né? Não vamos ser radicais a ponto de dizer que não se deve usar de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que analisar caso a caso. Né? Isso remete a um insight muito importante que eu tive na minha vida, atuando dentro da UTI. Porque, cara, dentro da UTI é jogo rápido, entendeu? A gente tem uma situação periclitante, a gente precisa agir sobre ela de forma pontual e, óbvio, a base dessa intervenção são os medicamentos. Mas duas coisas me chamaram muita atenção quando eu atuava somente dentro da UTI.
Primeira coisa que me chamou a atenção quando eu atuava dentro da UTI é que quando a gente admite um paciente na UTI, a gente, para que os colegas tenham compreensão do contexto daquele paciente, a gente faz uma lista de problemas ativos do paciente, né? De forma cronológica, à medida que eles foram se instalando. E o cabeçalho era sempre o mesmo: hipertenso, diabético, obeso, pneumonia. Hipertenso, diabético, obeso, câncer. Hipertenso, diabético, obeso, infarto. Hipertenso, diabético, obeso, AVC. Então, cara, isso era tão frequente que a gente já tinha um modelo onde isso estava pronto. A gente só partia da terceira linha, tu entendeu? E aí, numa eventualidade de um trauma, alguma coisa que não era um paciente com esses fatores de risco, a gente apagava. E qual foi o insight que isso me trouxe? Foi que na UTI e no hospital, os pacientes entram doentes, a gente usa medicamentos para devolvê-los à sociedade menos doentes. Isso. Exato. E é isso que a medicina tem feito, né? Reduzir a carga da doença para que a pessoa sobreviva o maior tempo possível. Exatamente. Aí exatamente nesse ponto, aonde entra a obrigatoriedade da mudança do estilo de vida. Muitas vezes a pessoa tem que mudar o estilo de vida, assim, como a gente falou no começo da live, de forma radical e inequívoca, sem direito a... Porque ela já se estragou, ela já teve todos os direitos no passado. E ela agora tem que, ou ela muda agora, ou ela vai definhando ao longo do tempo, né? E outras vezes ela consegue ter uma mudança mais leve no estilo de vida e com isso já resolver o problema porque o corpo já consegue reagir, né? A minha namorada, ela é neurologista, né? E ela atua no hospital aqui em Fortaleza na área de AVC, né? Ela dá plantão nessa área de AVC, tanto AVC isquêmico quanto hemorrágico. E ela sempre fala dos processos de trombólise que são feitos, né? E tudo mais. E é exatamente isso que você falou. A pessoa já aconteceu aquilo ali, tirando casos assim super estranhos, como por exemplo, crianças de 7 anos com AVC, como ela relatou na semana passada. Mas aí já é uma coisa, provavelmente um trauma, uma coisa de origem já do nascimento, porque é muito novo para ter um problema dessa natureza. Mas quando você pega a grande maioria dos pacientes, é isso aí. É hipertenso, diabético, sobrepeso, circunferência abdominal elevada, sendo a hipertensão, no caso do AVC especificamente, uma das principais, da principal causa. Então, quer dizer, lá no hospital, não tem o que fazer, meu amigo. Lá no hospital, vamos cuidar para que esse cara não morra, para ele melhorar um pouquinho, e daí sim, ele poder mudar o estilo de vida. Eu acho que o grande problema não é o que acontece dentro do hospital, com exceção, é claro, daquela loucura que é aquela alimentação de hospital, né? Que não vamos discutir isso agora, mas eu acho que o grande problema não é o que acontece dentro do hospital. O grande problema é o que acontece pós-hospital, onde a pessoa não tem a orientação correta, né? Ela acaba não recebendo a orientação correta. E as doenças que matam, elas não são agudas, né? A gente acha que o AVC é uma doença aguda, que o infarto é uma doença aguda, e muito eventualmente eles até podem ser quando existe uma situação totalmente imponderável, como tu falou, né? Mas na maioria das vezes não é. A doença, ela tá ali tentando se instalar e o teu corpo tá combatendo essa doença 10, 15, 20 anos, até que chegue um momento onde os mecanismos de contenção, eles são superados e a doença se manifesta. E isso que tu falou, a gente pode usar também num sentido inverso. As pessoas também querem que a saúde seja construída ao longo de um mês, né, Henrique? Então, isso. 20 anos castigando o metabolismo, mas elas querem fazer um mês de cetogênica e depois elas querem voltar a comer cachorro-quente e pastel, porque sofreram demais, foi muito sacrifício. Isso não existe, isso é milagre. Quem vende milagre quer enganar. A gente precisa reconstruir a saúde e isso é step by step, é devagarinho, é um processo contínuo. O próprio Reinaldo Pellegrino usou essa frase na nossa live, não tem linha de chegada, porque a gente precisa estar buscando maneiras de recuperar o nosso metabolismo, porque as cicatrizes de todo o tempo que a gente machucou ele vão existir para sempre.
Exato, exato. E isso aí nos remete a essa história da pílula mágica, né? Das pessoas terem esse comportamento de querer uma solução rápida, prática e que você usa só uma vez de preferência, um remédio que a pessoa possa utilizar. E aí a gente vê essas loucuras que aparecem na mídia de vez em quando, que é um medicamento para substituir o exercício, um medicamento para... Gente, isso, eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, eu queria até que você me falasse, mas na minha opinião, nunca vai existir um medicamento que substitua um estilo de vida saudável. Jamais. Na minha opinião, eu acho que não vai existir. Eu acho que nós nunca teremos, por maior que seja o nosso avanço tecnológico e médico, eu acho que nós nunca vamos ter uma pílula que substitua 8 horas de sono, ou uma pílula que substitua uma boa alimentação, uma pílula que substitua o exercício físico, uma pílula que substitua pegar sol todos os dias. Eu acho que a gente nunca vai chegar nesse ponto tecnológico. Qual é a tua opinião? Eu acho que você compartilha disso comigo. Eu acho que isso que tu falou é perfeito, Henrique. As pessoas seguidamente perguntam, e a espirulina? E a cúrcuma? E eu sempre falo, para a gente chegar ao ponto de suplementar, de medicar com alguma pílula, todos os outros processos eles têm que estar muito equalizados, né? É impossível tu pegar uma equação complexa que nem o metabolismo, tu enfiar um fator ali dentro e esperar que o resultado vá ser diferente. É todo o contexto que tem que ser modificado. Então, eu convido as pessoas a fazer esse exercício, inclusive, colocar na busca de imagens do Google ali, resumo do metabolismo humano, e olhar a imagem que aparece. E aí, vocês pensem novamente qual é a esperança de vocês colocarem uma cúrcuma ali no meio e achar que o processo vai modificar. A cúrcuma pode ajudar? Ela pode, contanto que todo o restante esteja afinado. E isso é estilo de vida. Isso nenhum medicamento consegue fazer. E é importante o pessoal entender isso que você está falando, William, porque é assim, como a gente tem essa tendência de querer resolver as coisas rápido e a gente tem um modelo de negócios que estimula isso, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com esses marketings pesados que surgem. E aí você falou cúrcuma. A cúrcuma é a bola da vez, né? Mas a gente sempre tem. É a cúrcuma, é o goji berry, sei lá, vários suplementos, várias coisas que a gente observa, né? Que podem até ter uma função, né? Eles podem até funcionar para determinadas coisas, mas o comportamento deles nunca é de alicerce da saúde. O comportamento deles é sempre de telhado, né? Então, o alicerce não é dado porque você toma um shot de cúrcuma com limão, com um chazinho aquele acolá de manhã. Isso é o telhado da casa, né? É a cereja do bolo. O alicerce, a base, ela não é feita com shots imunitários ou com qualquer outra coisa. Ele é feito com a alimentação do dia a dia, o exercício todos os dias, o pegar sol, dormir direito, contato com a natureza, controlar o estresse. São coisas que têm que ser feitas todos os dias. Você fazendo isso, você garante o alicerce forte da sua casa. Aí o resto que você vai usar é, como o doutor Eurípides fala, perfumaria, né? Ah, mas eu tomo cúrcuma, eu tomo não sei o quê. Né? Então, é muito por aí, né? E se tu for ver, um argumento que a gente escuta muito é carne é cara, né? Aí as pessoas acham a carne cara e elas pagam num suplemento cuja funcionalidade é duvidosa na literatura, não existe comprovação de ação, eles pagam R$200 em 90 cápsulas. Ah, mas aí o quilo da carne é muito caro. Então, as pessoas elas querem, na verdade, que os medicamentos, que as pessoas, que façam por elas. Por isso, programas que simplificam tudo, como esses programas onde só contar calorias, por isso todos esses atalhos chamam tanta atenção, né, Henrique? Porque o bom é quando a gente não precisa fazer esforço. Mas isso não existe. Isso é absolutamente enganação. Quando se fala em construção de saúde,
qualquer profissional que assumir a responsabilidade por vocês vai estar enganando vocês. O profissional que estiver sendo responsável, ele vai passar o protagonismo para vocês. Ele vai dizer, por isso que eu fiz um coach. Ele vai dizer, eu vou te dar a direção. Eu vou tentar te engajar nos teus deslizes. Eu vou tentar te auxiliar nos teus problemas. Eu vou eventualmente tratar com alguma intervenção. Mas o protagonismo é teu. O protagonismo respeita as tuas limitações, o teu ponto de partida, os teus valores, né? Ele precisa ser confeccionado para o cliente. Precisa ser tão radical quanto o cliente precisa de radicalidade, né? E precisa que a verdade seja dita desde o primeiro encontro. A responsabilidade é tua. Eu te ajudo, eu tô aqui. Mesmo que tu deslize, tu vai voltar para cá e nós vamos continuar junto. Mas é tu que vai dar esse tiro. E isso aí foi outra coisa interessante que você acabou de falar, que é, mesmo que você deslize, muitas pessoas elas têm esse comportamento 8 ou 80, né? Esse comportamento de extremos, preto ou branco, né? E eu acho que isso também é uma coisa interessante da gente comentar, que nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós não temos um comportamento em linha reta. Então, é muito comum as pessoas virem até o meu consultório e dizerem assim, Henrique, eu quero emagrecer. E a partir de agora, eu vou fazer tudo que for necessário, eu vou reduzir os carboidratos, eu vou fazer exercício, eu vou fazer... E a pessoa se compromete comigo e com ela mesma a fazer tanta coisa e a ser 100% em tantas coisas que quando ela comete um pequeno deslize, porque ela, por exemplo, foi para o aniversário da filha e a filha deu o primeiro pedaço do bolo para ela. E aí ela teve que comer. Pronto, isso aí é suficiente para o psicológico ficar abalado e para ela não vai mais conseguir, e aí chuta o pau da barraca por 2 meses, sabe? E a gente tem que começar a encarar essas coisas de forma mais humana. Yeah. E eu fiz até um post há algum tempo atrás que é exatamente isso. A perda de peso ela nunca é linear. A perda de peso ela vai ter altos e baixos. Vai ter aquele momento que você vai estar focado e que você vai estar dizendo não para a pizza e não para o bolo. E vai ter aquele momento que você vai estar mais lá embaixo. O segredo é a quantidade de tempo que você passa aqui e a quantidade de tempo que você passa aqui. Perfeito. Né? Henrique, tu foi para a Serra no final de semana passado, né? Foi, há 2 finais de semana. Foi dirigindo? Foi dirigindo, foi. Se furasse um pneu no meio da viagem, o que tu faria? Tem que parar para trocar. Cara, a gente troca e segue viagem, né? Quando Isso. a gente tá de dieta e a gente fura um pneu, a gente pega um prego e fura os outros 3 só de raiva, entendeu? Boa, boa, boa. Esse boa. Clássico, cara. Então eu sempre digo assim, a minha principal preocupação é quando o paciente chega para mim e diz assim, cara, eu fui 100%. Esse é o cara que eu fico preocupado, porque o perfeccionismo ele vai levar a boicote. O cara que vem aqui e diz, cara, consegui abrir a sessão, eu sempre digo, vamos fazer um caminho de ida e de volta, né? Um exercício mental para que tu dê uma saída e volte. Esse cara, ele é o cara que vai vencer a longo prazo, porque ele tem persistência, entendeu? Ele erra, mas ele sabe para onde ele está indo e ele volta. Então, isso é uma coisa muito importante. O pessoal gostou dos pneus aqui. Eu ouvi isso alguma vez, viu? Não é uma criação minha. Eu não sei quem falou isso. Mas eu ouvi, me marcou muito, eu uso muito na consulta essa. Muito bom, cara, muito bom. Essa analogia foi muito boa, porque isso, que a pessoa, ela fica com tanta raiva do comportamento dela, né? Ou, sei lá, fica tão deprimida, que ela abre uma janela e... né? Alô? Oi? Deu uma trancada para mim aqui, não sei se foi só eu. Ah, deve ter sido, não sei. Bom, o que eu estava falando é exatamente isso. Quando a pessoa fura os 3 pneus, é porque ela literalmente se destrói por conta de uma coisa. Então, quer dizer assim, cara, foi só uma fatia de bolo, ou foi só uma refeição. Não precisa uma refeição se transformar em um final de semana todo, ou se transformar em uma semana toda. Não é porque você chutou o pau da barraca porque foi para o aniversário que você tem que... Agora vai degringolar tudo e você vai recuperar tudo que você perdeu, né? É muito interessante isso.
É um comportamento muito interessante. Cara, voltando aqui para a questão do diabetes, né? Que a gente acabou desviando um pouco do assunto, mas foi muito bom esse nosso papo. Qual é a relação, então, entre o diabetes tipo 2 e a síndrome metabólica? A síndrome metabólica seria, então, uma situação que vai acabar se transformando no diabetes tipo 2, é isso? Perfeito, muito boa pergunta. Quando a gente fala em câncer, a gente sabe que existem transformações que vão acontecendo na célula até que, a partir de um determinado ponto, ela se torna uma célula neoplásica e ela se multiplica desesperadamente e toma o organismo, né, Henrique? Certo. Antes do surgimento da célula neoplásica, a célula já começa a se comportar diferente. E a gente considera isso lesões pré-malignas, metaplasias, enfim, existem nomes distintos para tecidos distintos. A resistência insulínica, ela é a lesão pré-maligna do diabetes. Então, certo. A resistência insulínica a nível metabólico, ela é a preparação do corpo para que o diabetes se desenvolva. Por quê? Porque vai enchendo a capacidade de expansão do tecido adiposo e o limiar de gordura pessoal vai sendo excedido, porque o músculo vai deixando de ser sensível à ação da insulina e vai guardando menos musculatura, menos energia e tendo menos capacidade funcional. Então, todos os tecidos eles vão se alterando, não é só o pâncreas. E aí a cartada final é o momento que o pâncreas entra em falência, então a demanda de insulina é gigantesca dentro do organismo por causa desses sistemas desequilibrados, o pâncreas não consegue mais suprir essa demanda e a glicose então começa a subir. E o que muitos não sabem é que no momento que a glicose começa a subir é o momento em que existe uma deficiência absurda de energia, porque o corpo já não consegue mais utilizar a gordura há anos e agora ele não consegue utilizar nem a glicose. Então, embora tenha um monte de combustível circulante ali, as células não conseguem usar. Então, são uma falência de múltiplos sistemas. Então, eu considero a resistência insulínica a lesão precursora do diabetes. E eu falo para os pacientes, eu sou intensivista, eu sou radical, eu gosto de mudar as coisas. Então, eu sou radical o suficiente para dizer que, para mim, quem é pré-diabético, quem tem resistência insulínica é um pequeno diabético. É assim que eu vejo esse paciente. Perfeito. Você é um pequeno diabético. Você já tem diabetes in situ. Né? Usando a analogia do câncer. Como o Dr. Kraft fala. Já está em você. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para aniquilar essa doença enquanto ela é pequena. Excelente, excelente. Você falou limiar pessoal de gordura. Explica um pouquinho para a gente o que é isso. Isso é um conceito, cara, muito importante. O que acontece, né? Como a gente conversou ali no início da live, a gente tem um compartimento onde a gente guarda a glicose e a gente tem um compartimento onde a gente guarda a gordura. E o momento onde a gordura começa a extravasar na nossa circulação, na forma de triglicerídeos elevado, que é, sem sombra de dúvida, o fator que mais aumenta o nosso risco cardiovascular, é o momento onde a gente excedeu a nossa capacidade de armazenar energia como gordura. Então, o nosso corpo ele tem determinado geneticamente uma expansão que ele pode fazer com o tecido adiposo. Por isso que, às vezes, a gente tem pessoas com 130 quilos e um triglicerídeos baixo e pessoas com 80 quilos e que já estão com triglicerídeos alto. Essa é a diferença entre o limiar pessoal de gordura. É o tanque dessas pessoas que é diferente. É o tamanho do tanque de gordura que consegue absorver esse impacto que o cara gera. Perfeito. E aí, quando eu tenho um tanque pequeno, quando eu tenho um baixo limiar pessoal de gordura, uma das manifestações principais da resistência insulínica, que é o ganho progressivo de peso, pode não acontecer. Então, é aquela pessoa magra, que tem triglicerídeos elevados, às vezes já está com alteração de insulina em jejum. E essa pessoa, pasme, Altran, ela está sob um risco maior do que a pessoa que consegue engordar sem extravasar combustíveis para o metabolismo. Então, isso que você está falando é interessante. Então, aquele magrinho que come e não engorda, ele pode estar numa situação pior do que aquele que está engordando. Por isso que quando a gente se prega uma variável, a gente aumenta muito a nossa chance de erro. Peso saudável é uma coisa que vai variar de pessoa para pessoa. Pode ser que uma pessoa engordando
3 quilos, ela saia do seu peso saudável, extravase gordura, combustível na circulação e comece a ficar doente sem manifestar o sintoma mais visível da resistência insulínica, que seria o ganho de peso progressivo. Então, aquele magrinho que é hipertenso, ou aquele magrinho que não tem nada aparente, né? Não está hipertenso, mas tu vai lá e tem um triglicerídeos mais elevado, esse cara tem um risco maior de infartar do que o cara que é um pouquinho mais gordinho, mas que está com o triglicerídeos dominado. Então, por isso que a avaliação da saúde metabólica, ela é multifatorial. Sempre que a gente pega uma doença e tenta olhar ela sob a ótica de apenas uma variável, a gente erra muito. É que nem quando a gente tenta simplificar o metabolismo com calories in, calories out. A gente está pegando a equação gigantesca e reduzindo a uma soma, né? Isso é ridicularizar a complexidade de um sistema vivo, biológico, que interage com o meio. Então, sempre peso vai ser uma das variáveis que vão ser avaliadas. E a depender do limiar pessoal de gordura de cada pessoa, esse pode ser uma variável cujo uso é absolutamente nulo. Tem uma condição genética chamada lipodistrofia, que a pessoa não tem gordura, né? Não tem gordura subcutânea. Então ela desenvolve não só muita gordura visceral, como a tendência dela é, você olhando por fora, é o protótipo, né? É o modelo do cara saudável, entre aspas. Músculos aparentes, veias, né? Magro. Mas aí quando você vai analisar por dentro, o cara tá destruído, né? O cara tá com triglicerídeo alto, gordura visceral elevada, HDL baixo, o cara tem todos os critérios para síndrome metabólica. Né? Muito interessante. E o que muita gente não sabe, né, Henrique, é que a gente tem o nosso compartimento de gordura ali com um certo número de células pré-determinado. As células do tecido adiposo, elas incham e desincham, né? Não é um comportamento esperado que a gente produza novas células de tecido adiposo. A gente faz isso justamente quando a gente atinge o nosso limiar pessoal de gordura. Então, o normal é que quando a gente consome alimentos densos em energia, a gente enche o estoque, né? Quando tu para, tem um momento de escassez ali, o estoque estaria cheio no inverno, por exemplo. Aí a gente tem um período de escassez de alimento, murcha e emagrece. E a gente está só jogando dentro do nosso limiar pessoal de gordura. Mas quando a gente provoca muito o metabolismo glicídico, os níveis de insulina sobem muito, a gente começa a estimular, o cortisol faz muito isso também, a produção de novas células de gordura em locais ectópicos, locais onde não deveriam estar. Né? E a principal é essa que tu falou, a gordura visceral. Então, dentro da nossa caixa torácica, do nosso abdômen, entre as nossas vísceras, vai começar a se formar células gordurosas, meio que como uma medida desesperada do corpo de produzir mais espaço para poder guardar energia. E essa gordura, ela infiltra o fígado, e a gente tem esteatose hepática, ela infiltra o pericárdio, a gente tem doença coronariana, ela infiltra a aorta, a gente tem aneurisma, mas também essa gordura cresce num ritmo tão desenfreado que a vasculatura não consegue acompanhar e essa gordura fica isquêmica, ela necrosa. Então, ela cresce tão rápido que ela morre. E aí a gente fica com ilhotas de células mortas dentro do nosso corpo. Isso provoca reação inflamatória. Então, a gente vai ter elevação de marcadores inflamatórios. Daqui a um pouco a gente vai ter sintomas decorrentes de aumento dos marcadores inflamatórios. Então, a gordura visceral é, sem sombra de dúvida, a gordura mais nociva que existe. E ela é invisível aos olhos, porque ela está lá dentro de um compartimento que acomoda uma boa quantidade de gordura sem que a gente note nenhuma diferença na nossa composição corporal na frente do espelho. Invisível aos olhos, não resolve com cirurgia plástica, lipoaspiração, nada disso tira a gordura visceral? Piora, né, Henrique? Quando a gente faz lipoaspiração, a gente está reduzindo o nosso limiar pessoal de gordura, porque a gente está tirando era isso que eu ia comentar. Era isso que eu ia comentar. A gente tem a gordura como uma espécie de amortecedor, né? Ela amortece porque ela incha e esse inchar da célula de gordura, ele é a absorção do que de errado você está fazendo, né? Do excesso de carboidrato que você está comendo, do excesso de gordura que você está comendo. Essa célula dá uma inchada para essa coisa não ficar maltratando o seu corpo. Então, o corpo absorve isso aí. Na medida que você faz uma cirurgia plástica, que você tira a gordura do seu corpo, você está fazendo exatamente isso. Você está diminuindo o seu limiar pessoal de gordura. É como se você tivesse um carro e você
pegasse esse carro e tirasse o amortecedor. Na hora que você passar por um buraco, esse carro vai quebrar todo, porque você não tem mais amortecimento, né? Então é o que acontece. As pessoas elas se enganam achando que o fato de tirar a gordura te torna mais saudável na hora que você faz a cirurgia plástica, que você faz a lipoaspiração. Mas é o contrário. Você está aumentando a possibilidade de ter problemas mais sérios, porque você diminuiu o seu limiar, pessoal. O segredo é você deixar suas células de gordura lá no canto delas, só que elas murchinhas, né? Esse é que é o grande segredo, não é tirar, arrancar as células de gordura. E as pessoas ficam muito felizes depois que fazem lipoaspiração, porque elas dizem, bah, eu nunca mais voltei a ganhar gordura ali, fiquei acinturadinha e tal depois da lipoaspiração. Mas quando está ganhando peso, em algum lugar a gordura está crescendo, né? E eu sempre uso uma analogia para os pacientes, que é o seguinte: quando a gente tem um comportamento metabólico voltado para o armazenamento, pela hiperinsulinemia, pela predominância do cortisol, enfim, a gente vai ter o corpo guardando lenha para o inverno que não vem nunca. Basicamente é isso. Sim. E depois que a gente encheu o pátio e não tem mais onde guardar a lenha no pátio, o corpo começa a guardar lenha na sala, né? E a gordura visceral é a lenha na sala. Então, a gente prefere que a gente tenha mais espaço no pátio. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu respeito muito um cirurgião plástico que é meu amigo aqui, que ele tem um critério pontual. Ele não opera mulheres com IMC maior que 25. Ele não opera mulheres que estejam acima do peso. Por quê? Porque ele sabe disso, ele estudou esse conceito, ele discute esse conceito comigo. Então, ele não quer prejudicar o compartimento de gordura delas, porque, gente, poder engordar sem adoecer o metabolismo ainda mais é uma habilidade de sobrevivência. Exato. Pronto. Você tocou num ponto agora que é chave. Essa habilidade que nós temos é porque, assim, quando as pessoas elas não pensam do ponto de vista evolutivo e elas não entendem o que acontece quando você se expõe a essa situação, fica difícil para elas. Mas, assim, nós somos muito mais adaptados à escassez alimentar do que à abundância. Como a gente tem um período de vida muito curto, né, William? A gente vive o quê? Imagina aí, uma pessoa que vive muito, vive 120 anos. Né? O que é muito pouco, se a gente pegar aí o processo evolutivo, se a gente pegar aí, por exemplo, as grandes mudanças que nós temos no ambiente. As grandes mudanças que nós temos no ambiente têm 150, 200 anos. Já é mais do que uma vida de uma pessoa que viveu demais. Então, quando a gente nasce, a gente é submetido a todas essas informações, a gente acha que pão é alimento ancestral, a gente acha que sempre existiu biscoito recheado. Pô, não, ser humano comeu biscoito recheado desde sempre. Né? Então, fica difícil para a pessoa entender que nós viemos de uma época onde a gente tinha que caçar para sobreviver, onde a gente não tinha comida todo dia. Na realidade, a gente não tinha comida nem de 3 em 3, 4 em 4 dias. A escassez era a norma. Onde encontrar um pé de, sei lá, um pé de manga, por exemplo, com muita manga, era motivo de festa, felicidade completa para aquele grupo de pessoas, porque significava que eles iam conseguir sobreviver um pouquinho mais. Então, as pessoas não entendem isso. E por não entender, acham que o fato de engordar é uma doença. Sim, tudo bem. No ambiente que nós estamos hoje é uma doença. Mas a capacidade de aumentar as nossas células de gordura foi uma habilidade de sobrevivência para a gente. O problema é que o ambiente mudou, mas o nosso corpo continua o antigo. Então, hoje, uma habilidade de sobrevivência hoje seria você conseguir ingerir muito carboidrato, que é o que nós temos hoje no ambiente, e, por exemplo, jogar esse carboidrato fora nas fezes, por exemplo. Seria uma habilidade de sobrevivência. Não é entendendo? Mas não, hoje a gente não tem essa habilidade de sobrevivência, e a habilidade de sobrevivência que nós temos está adaptada para um mundo de escassez. E nós vivemos num mundo de abundância. Né? Aí a coisa complica. E essa tua reflexão, ela é muito importante, Henrique, porque existe uma coisa que poucas pessoas entendem, que é o fato de que o nosso corpo ele é, inclusive, configurado para sazonalidade. Né? Então, o que acontece? O carboidrato ele era uma comida de sobrevivência, né? Quando o homem ele não tinha oferta de animais, de caça,
ele desenterrava raízes, ele buscava mais frutos e tal. Então, essas comidas, elas de certa forma sinalizam para o corpo escassez, principalmente a frutose. Então, Sim. quando o homem ia lá e se destruía numa fruta, né, comia muito de uma fruta, o organismo já fazia a seguinte leitura: bah, não é comum ele comer tanta fruta assim, ele deve estar meio apavorado porque não está conseguindo caçar, então esse é o momento da gente começar a armazenar mais, porque o inverno deve estar chegando. Tanto que as frutas Exato. mais doces, elas dão no outono, né? As frutas com mais frutose. Então, a gente consumir frutose em excesso, carboidrato em excesso, mas principalmente a frutose, isso dá uma sinalização para o nosso corpo de que, ó, tá vindo o período de starvation, tá vindo o período onde a gente vai passar muita fome e os animais vão estar hibernando. Bora guardar gordura. Então, a frutose hoje é um açúcar muito, muito, muito implicado em doença metabólica, em esteatose hepática, em obesidade, enfim. E aí, as frutas hoje, por serem produtos não industrializados, mas produtos comerciais, elas Sim. são submetidas a melhoramento genético justamente para concentrar a frutose, porque isso deixa a fruta mais Mais palatável. gostosa, mais gostosa. Pois é. Então, fruta em excesso não é um alimento saudável. Fruta é uma Exato. sobremesa da natureza, mas não é um alimento saudável. Exatamente. E se a gente pegar e extrapolar isso aí para as bebidas ricas em frutose, Nossa, refrigerante, suco de fruta, aí é destruição completa, né? Do ponto de vista metabólico, você tomar um refrigerante normal, né? Um refrigerante sem açúcar, né? Ou tomar um copo de suco de fruta, um copo de suco de laranja, desse que você fez em casa mesmo, que você espremeu a própria laranja. Isso é extremamente tóxico para o corpo, né? quantas Mas tem uma laranjas a aura de gente espreme num saudável, copo? né? Quantas laranjas a gente espreme num copo? 6, 8, né? É, E a é. gente tira a fibra, e a gente sabe que fibra é algo que dificulta a absorção da glicose. A gente tira a fibra, joga o bagaço fora e mete só a frutose para dentro. Né? É. Hoje a gente E tem uma toma rápido, né? Se epidemia. tiver um dia quente, você toma em 30 segundos, 40 segundos, você detona aí meio litro de suco de laranja, né? E o corpo é encharcado de frutose. Imagina o desespero de um sistema que lida com uma colher de chá de açúcar no momento que tu despeja 16. Imagina o desespero desse sistema, né? Porque vocês já viram o açúcar ou algum caldo com açúcar secar? Ele fica uma geleia, né? E o nosso corpo ele não quer que a nossa circulação tenha essa geleia. Ele quer o sangue fluido, aquoso. Então é desesperador para o corpo ver tanta glicose ser absorvida assim tão rápido. E aí o corpo vai ter alguns comportamentos quando isso acontece. O principal deles é fazer a insulina explodir no teto e tu guardar toda a gordura que tu pode. Mas existem os outros comportamentos. As células que detectam o conteúdo de energia de um alimento, elas ficam na porção inicial do intestino. Então, quando a gente absorve, quando a gente consome um alimento cuja energia é absorvida muito rápido, por exemplo, um suco, por exemplo, um pão branco, algo feito com farinha processada, o corpo percebe, meu Deus do céu, está entrando muita glicose. Vamos mandar o estômago parar. Aí ele diz, estômago, para de contrair. Aí fecha o esfíncter duodenal lá, todo aquele conteúdo dentro do estômago fica ali parado. Como está detectando o alimento, o estômago fica jogando ácido ali para dentro, a coisa vai ficando grande, grande, grande. Daqui a um pouco o esfíncter superior do estômago abre, refluxo. Aí as pessoas dizem, o café me dá refluxo. Aqui o café, rapaz. Tira o trigo e tira o açúcar da tua vida para ver se tu vai ficar com refluxo. Exato. Então, o corpo entra em E eu desespero. acho que a gente vale comentar essa frase que o Julo Ebens colocou aqui. Melhor suco do que Coca-Cola. Olha, Júlio, eu vou dizer uma coisa. Melhor nenhum dos dois. Porque entre suco e Coca-Cola, eu prefiro água. Porque, do ponto de vista metabólico, eles são equivalentes em termos de destruição. Qual é a tua opinião sobre isso, Will? Eu vou te dar um complemento ainda maior, Henrique. Eu vou dizer para o Júlio o seguinte, cara, eu não acho Coca-Cola Zero um produto saudável.
mas entre um suco e uma Coca-Cola Zero, eu fico 1000 vezes com a Coca-Cola Zero, porque pelo menos A opinião é a minha, a mesma Zero, opinião. a Coca-Cola Zero está abordando o elefante na sala. O elefante na sala é resistência insulínica, cara. Então, para resistência insulínica, suco e Coca-Cola vão ser a mesma coisa, porque o nosso metabolismo não pede passaporte. Ele não se interessa se o açúcar que tu comeu veio de uma manga plantada por uma freira virgem dos Alpes ou se veio de uma lata de Coca-Cola. Açúcar é açúcar, ele vai entrar em desespero de qualquer jeito. Boa, boa. Excelente, cara. Excelente. Cara, já estamos indo aí para 1h15 de live, eu não quero também comprometer teu tempo. Cara, que live fantástica, tantos elogios que você recebeu aqui, muito bom mesmo. A nossa tá marcada, né? Tá marcado. Inverter, você tá em cima, eu vou estar embaixo. Vamos falar sobre o metabolismo do álcool, né? Como eu disse nos meus stories esses dias, live para perder seguidores. Vamos falar sobre os impactos do álcool na saúde. Boa! Boa. Meu amigo, eu quero primeiro te agradecer por você ter aceitado o convite. Foi uma live absolutamente maravilhosa. Mas, assim, como eu sou nerd, eu adoro ler. E eu sempre, ao final de cada live, eu peço aos meus convidados a indicação de um livro. Um livro que te tocou, não precisa obrigatoriamente ser um livro da área, pode ser um livro de qualquer área, na realidade, mas um livro que te tocou, que você gostou, que você quisesse recomendar aí para mim e para o pessoal. Cara, eu vou te dar 2 sugestões, então, porque a minha principal sugestão, infelizmente, não tem tradução para o português, então não fica acessível a todos. A minha Bíblia, dentro da Low Carb, é um livro que não é de um nutricionista e também não é de um médico, mas é de um cara que deixa nutricionistas e médicos quietinhos com os argumentos dele, que é do Mark Sisson. Livro chamado Primal Blueprint, onde ele coletou muita evidência a respeito de como o corpo funciona e ele montou um plano para ancestralizar a nossa saúde, deixar a gente que nem o Grok, que ele chama, que é o nosso ancestral caçador, coletor, forte, viril, saudável. Esse é um livro que eu considero fantástico. Para aquelas pessoas... Esse livro não está traduzido, né? Tem tanta gente que... cara. Eu já mandei e-mail para ele, mas ele não me respondeu. Para ele, vai atrás de tradução. A última edição desse livro é fantástica, fantástica. É uma Bíblia, é um troção assim. Eu tenho ele, muito fantástico. Bom. E aí, para quem não consegue ler o Primal Blueprint, então, eu tenho uma segunda sugestão, que é o livro do David Perlmutter, que é o Dieta da Mente. Eu gosto do Dieta da Mente, porque é uma linguagem muito acessível e ele vai dando pinceladas sobre metabolismo, glúten, inflamação, estresse. Então, ele dá um apanhadão geral, que é para a gente saber se defender daqueles críticos que vão tentar fazer com que a gente volte aos hábitos antigos, sabe? Que atrapalha tanto os nossos pacientes. Então, a gente já se blinda um pouquinho com um livro igual esse. Então, fica minhas 2 sugestões aí. Dieta da Mente e Primal Blueprint. Show de bola. William, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter aceitado o convite. Assim, fiquei muito encantado e muito honrado de ter você aqui no meu canal para bater esse papo. Foi muito bom mesmo. Prazer é todo meu amigo. Tudo de bom para ti, fica com Deus. Valeu, um abração, hein? Valeu, galera. Boa noite para todos.